O que nós precisamos compreender é o existente. Imaginava-se, por exemplo, as pessoas acusadas da arruaça e não houve tentativa de golpe, porque não se pode cogitar de golpe sem o apoio das Forças Armadas, né? Nós poderíamos imaginar, né, que viria a ocorrer o que está ocorrendo e ter-se, por exemplo, a penação há 17 anos, que é pena de latrocida, quando a pena prevista para o dano qualificado chega a 4 anos e pouco. Aí se fala em atentado violento à democracia, né? Mas o atentado violento à democracia é de um subjetivismo maior. Qualquer ato que fuja ao figurino legal atenta contra a democracia, contra a paz social, e nem por isso se chega a uma forçação de mão. E Rosângela, complementando, Vinícius, eu penso que esse ponto de inflexão acontecerá a prazo incerto, não sabemos quando, mas eu penso que os gatilhos necessários para que essa inflexão aconteça já estão se desenvolvendo. Na academia, entre os operadores do direito, já se critica bastante esse extravasamento, essa extrapolação, não raro, da competência do Poder Judiciário, especialmente da Suprema Corte. A sociedade civil também tem se manifestado de modo pouco afeito a decisões que sobejem da competência do Poder Judiciário. Eu penso que um ponto de inflexão que poderia acontecer, que teria efeitos muito grandes, seria uma situação, uma circunstância em que, apesar da gravidade, reconheço, não é algo corriqueiro, mas se um pedido de impeachment de algum membro da Suprema Corte efetivamente fosse pautado no Congresso Nacional, eu penso que poderia haver uma catalisação dessa aceleração. Não digo que se deva colocar na berlinda toda e qualquer situação, porque nem toda situação configura crime de responsabilidade que permita a tramitação de um pedido de impeachment. Mas eu penso que o judiciário deve ser observado também como um poder sindicável. Ou seja, eu também posso exigir a responsabilização de membros do Poder Judiciário, como acontece no Executivo e como acontece no Legislativo. Estou curioso para saber o que o ministro acha da ideia de impeachment de ministro supremo nessa quadra, para usar a palavra que o senhor gosta de usar. Eu tive alguns pedidos de impeachment, né, por atuação judicante, né? Eu acho que é um ato extremo e não devemos chegar a esse ato extremo. Não passa pela minha cabeça emparedar um integrante do Supremo. Nós temos meio de chegar a dias melhores, como eu falei, sem a prática desses atos, né? Eu concordo com o Caio, seria realmente um ato de uma virulência maior. E eu penso que nós estamos passo a passo, inclusive tendo ao lado da cidadania os veículos de comunicação, nós estamos avançando. E o próprio ministro Alexandre de Moraes deve estar percebendo todo esse contexto e procurando a prática de atos que sejam atos consentâneos com o direito posto. Agora, quem que vai julgar então o Supremo? Vamos lá, se não é o processo de impeachment, é um caso extremo e que vai a um ministro, você não é o julgamento razão, como um todo, porque o que é que faz quando então? o Supremo bate o martelo, não se tem a quem recorrer. O ato que se poderia ter seria esse, né? A tramitação de um processo de impedimento contra integrantes da Suprema Corte. Mas eu creio que, por enquanto, é uma dose que não se mostra como uma dose de remédio, mas sim de veneno.
Rosiane, também em complemento, concordo com o ministro Marco Aurélio quanto à gravidade de uma medida dessa, ou seja, da tramitação de um pedido de impeachment. Mas veja, há também outros instrumentos que, se bem manejados, penso que também poderiam ajudar a reestabelecer esse equilíbrio entre os poderes. A atividade judicante propriamente, ou seja, o ato de julgar de cada ministro tem que ser sagradamente preservado. Eles julgam de acordo com as leis e de acordo também com a própria consciência, sempre motivadamente. Então, essa sindicabilidade ela jamais vai poder se imiscuir nessa zona de convencimento dos julgadores. Mas é possível que ela avance sobre pontos importantes. Dou um exemplo. Fala-se muito, critica-se muito, viagens e passagens para eventos que são patrocinados por algumas empresas que têm litígio no Supremo Tribunal Federal. Não se sabe bem quanto se paga, quem se paga, etc. Esse tipo de problema eu penso que pode ser sindicável. Agora, a tarefa de julgar, esse espaço sagrado do julgador para formar, precisa ser preservado. Agora, ainda nesse ponto, muito se falou já aqui, por exemplo, na questão das milícias digitais, esse banimento nas redes sociais, como sendo um passo que iria além, extrapolaria o que deveria ser feito. Isso que está sendo posto aqui, os dois vieram nesse entendimento. Vamos fazer um paralelo. No caso, por exemplo, da Lava Jato, muito se disse, extrapolou, foi além, e em várias situações, né? Das relações, da origem, qual que era o foro adequado, qual que não era. Isso tudo foi questionado, muita coisa ali caiu, mas por quê? Porque foi para o Supremo decidir. Aí, minha questão sobre esse julgamento, e claro, o juiz tem que ter realmente essa segurança, porque senão seria impossível, né, ter um trabalho de justiça se o juiz não tem essa segurança, né, em relação a essa independência no julgamento. Mas quando se percebe um abuso, ou se houver um entendimento maior, né, um crescimento na população sobre isso, e vendo grandes vozes do direito, né, a gente está ouvindo vocês aqui, vendo que alguns pontos têm um passo a mais, né, extrapolando. E aí, então, essa decisão pode cair? Como é que cairia? Como é que recorreria? É nesse ponto que eu estou questionando, não no sentido de podar jamais a atuação de um juiz. Nós avançamos fulminando a Lava Jato. Eu disse, quando enterraram a Lava Jato e não enterraram o Mensalão, porque o Mensalão foi julgado pelo próprio Supremo, eu disse do retrocesso e falei mais, que posteriormente se caminharia para ir adiante considerados protagonistas da Lava Jato. O exemplo da Laiol. O deputado foi cassado por quê? Porque exerceu um direito dele, direito de pedir exoneração, que nós apontamos que é um direito potestativo, que não depende da aquiescência de terceiro. E aí se imaginou que ele teria fraudado a lei porque pedira a exoneração para fugir a um possível, tudo na condicional, processo administrativo que levaria à inelegibilidade. E com isso se cassou o mandato de um deputado federal. Agora está o juiz Sérgio Moro na berlinda. Será que isso se coaduna com a segurança jurídica que nós almejamos? Problema da competência. A primeira falcatrua que teve origem com o dinheiro da Petrobras ocorreu no interior do Paraná, se não me falha a memória, em Londrina. E aí o juiz federal, foi uma lavagem de dinheiro, disse, olha, no Paraná nós temos uma vara especializada em lavagem de dinheiro, que é a 13ª, e o processo foi encaminhado para a 13ª, e aí houve a tramitação. E também aprendemos que incompetência territorial é uma incompetência relativa que preclui. No caso concreto, nós tivemos a tramitação do processo crime e não se concluiu pela incompetência, para depois se dar o dito pelo não dito e chegar-se ao afastamento
ao enterro sem direito à missa de sétimo dia da Lava Jato. Pois é, mas aí volto e insisto na questão do Supremo. Isso tudo aconteceu porque era numa instância abaixo. Quer dizer, você não chega, mas no próprio Supremo. Quer dizer, digamos que, vamos pensar num futuro, assim, vamos pensar... Aí a responsabilidade maior do Supremo na observância das regras do jogo. E além disso, esse de fato é o ponto de partida. Mas eu penso que quando uma decisão do Supremo sensível eventualmente extrapolar o razoável, cabe ao Congresso Nacional, legitimamente, fazer o que nós chamamos de efeito backlash, ou seja, há uma decisão judicial eventualmente impopular ou que desagrade uma parcela da população, o Congresso Nacional, legitimamente, isso não constituiria propriamente um choque entre os poderes, ao contrário, seria uma prerrogativa que garante o equilíbrio. O Congresso legitimamente pode legislar e tentar alterar aquele cenário decidido pelo Supremo. Pelo fato de o Supremo ser a última palavra, ministro, é por isso que o senhor não concorda com aquela ideia de que o foro é privilegiado? Não há privilégio, ao contrário. Eu, por exemplo, ainda bem que eu sou ex-ministro, já não serei mais julgado pelo Supremo. Como o Supremo não tem competência para julgar ex-deputado federal, ex-senador, ex-presidente da República, né? Mas eu prefiro, se tiver uma acusação contra mim, eu prefiro ser julgado na pedreira da magistratura, que é a primeira instância, com direito a recurso, com direito à impugnação dessa decisão e não mediante martelada única. Eu não compreendo essa competência alargada do Supremo quanto a cidadãos comuns envolvidos nas arruaças de 8 de janeiro. Nós tivemos no passado a avocatória, isso foi muito criticado. O que era a avocatória? A possibilidade do Supremo, de acordo com a matéria envolvida, pensar um processo, mas julgar centenas de pessoas que poderiam estar, sim, acusadas, se for o caso, na primeira instância. Julgar mediante martelada única é um passo demasiadamente largo e que não se coaduna, vamos repetir, a exaustão com a segurança jurídica.